No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que eu saí disso para isso. Exatamente. Este vídeo não é sobre dieta, o alvo não é falar sobre perca de peso, mas é falar sobre disciplina. Qual é a chave da disciplina? Essa é uma pergunta que por muitos anos eu me fiz. E eu posso falar que hoje eu entendi qual é o caminho. Mas na verdade eu quero apresentar para você um princípio chamado domínio próprio. Nessas fotos que eu te mostrei, né, é um resultado dentro de um ano, mas não se prenda a um prazo, a uma data, ok? Alguns vão ser até mais rápidos, outros vão ser muito mais demorados. A grande questão é nós entendermos o princípio da constância, né, do domínio próprio, de todos os dias mais um pouco. Eu acredito que assim como eu, talvez você em outras áreas, ou até mesmo nessa mesma área já passou por isso, nós temos um mau hábito de muitas vezes sermos muito radicais, muito extremistas, né? Mas uma das coisas que eu aprendi nessa jornada é que nós temos que fazer daquele hábito, literalmente, né, daquela decisão, daquele posicionamento, um estilo de vida, né? Eu lembro uma vez que eu ouvi, eu não lembro quem me disse isso, mas se, por exemplo, você conhece quem fala isso, pode pôr aqui nos comentários para me dar os créditos. Mas eu me lembro que um dia eu ouvi que a melhor dieta é aquela que você pode fazer até o fim da sua vida. Em outras palavras, todo novo hábito, todo estilo de vida, né, todo posicionamento, toda disciplina, toda rotina, ela é boa quando se podemos, né, quando se pode aplicar durante toda uma vida. Então você encontra um estilo de vida bom. Porque por muitas vezes eu fiz coisas tão radicais e eu percebia que durava, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, mas depois voltava tudo de novo. Então todo o resultado que eu havia tido, eu perdia novamente. Então por muitos anos eu me deparei por isso. Então eu entendi que o grande segredo é um dia após o outro. A pequena mudança. Não é mudar 100%, é mudar 0,1%. Se você mudar 0,3% ao dia, em um ano você vai mudar mais de 100%, tá me entendendo? Então são os pequenos hábitos, as pequenas mudanças, as pequenas atitudes diárias, dia após dia. E sabe o que é o mais interessante? Quando se trata do futuro, do amanhã, como diz a Bíblia, né, pertence a Deus. Você não consegue garantir o seu amanhã, mas o hoje você consegue garantir. Por muitas vezes eu pensava, nossa, mas eu estou tão longe do meu resultado, aonde eu quero chegar. Mas para de pensar lá, pensa aqui. O que é que eu tenho que fazer hoje para alcançar o meu resultado, alcançar meu objetivo hoje? É comer a quantidade certa hoje? É correr um pouco hoje? É ir treinar um pouco hoje? É ler uma porção da Bíblia um pouco hoje? É orar 15, 20 minutos um pouco hoje? Você está me entendendo? São pequenas porções, são frações. Esse é um dos maiores segredos que eu aprendi quando se trata de disciplina. Então essa é uma chave que eu te apresento, né? A chave da disciplina é você entender o poder da constância diária. Todos os dias um pouco mais. Todos os dias um pouco mais. Esse para mim é um dos maiores segredos que existe. Mas agora falando de mim, né, dos meus resultados, de tudo aquilo que eu vivi neste processo, nesse desafio que eu tenho vivido ainda, né? Eu não sei se esse trem um dia acaba, mas foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, é porque eu creio no que está escrito, né? Em Gênesis, você vai perceber logo no capítulo 1, que o Senhor fala que nós somos chamados para governar. E eu percebi em um dado momento que eu não estava governando nada. E eu entendo também, baseado na Bíblia, que existe um reino que nós iremos governar. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo que como é que eu esperaria governar o reino de Deus se nem sequer as coisas triviais da vida eu não estava dando conta de governar? Então acredite, meus irmãos, isso foi um tapa na minha cara. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi. Então você foi chamado para governar, mas às vezes você não governa nem o garfo para chegar na boca. Às vezes você não consegue governar nem o teu prato de comida. Às vezes você não consegue governar nem o despertador. Tem que colocar 55 despertador para acordar no horário. Você percebe que tem várias pequenas coisinhas que muitas vezes nós não temos governado? Essa foi um dos maiores pontos iniciais aí que o primeiro empurrão, eu digo, né, que o Senhor me deu, foi para eu entender, poxa, eu não estou governando nem as coisas básicas, como é que eu espero governar algo superior a isso? Então foi uma forma quando o Senhor me chamou a atenção. E aí eu quero falar para você um grande princípio que foi, assim, fundamental para que eu pudesse alcançar o resultado que eu alcancei nisso, né? Ou em qualquer outra área. Eu quero te apresentar um princípio. Princípios são assim, irmãos. Um princípio bem aplicado gerará bons resultados. E quando quebramos um princípio, certamente, em alguma ocasião, esse mesmo princípio nos quebrará.
Então é muito importante você entender que a vida é cercada de princípios, que nós podemos vivê-los ou talvez quebramos eles. Mas meu conselho para você é viva-os. E um desses princípios que foi chave, fundamento para mim, para toda essa mudança, é o princípio do jejum. Porque eu creio que foi desenvolvendo o hábito de jejuar que o Espírito Santo que habita em nós, ele foi gerando frutos, que é o domínio próprio. Porque algo que eu quero muito poder falar, igual o apóstolo Paulo um dia disse na palavra, né? Não eu, mas Cristo em mim. Trabalhei mais do que todos, mas não eu, sabe? A graça do Senhor em mim. Por que eu digo isso? Porque eu percebi que eu cooperei, mas toda essa obra eu realmente quero acreditá-la, né? Eu quero entregá-la ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que estes frutos, domínio próprio, né, a disciplina, a constância, é o próprio Senhor que vai gerando em nós quando nós cooperamos com aquilo que Ele deseja fazer. Então, guarde isso no seu coração. Esse conteúdo de hoje é um conteúdo bem certeiro. Qual a chave da disciplina? Qual o caminho para isso? É você entender isso. A constância diária, a evolução diária, a importância de você jejuar, de você negar o prazer e aquela necessidade básica da sua carne. Porque amanhã isso vai gerar em você um domínio próprio para que você negue outras coisas. Inclusive para que você pare de sabotar o seu propósito. Grave muito bem essa palavra. Quanto maior o fruto, né, domínio próprio em nós, quanto mais nós caminharmos baseado em uma vida de disciplina, mais você viverá e cumprirá o seu propósito. Então pare de sabotar o seu propósito. Eu não sei mais o que precisa acontecer na sua vida para você entender isso, mas eu levei um chacoalhão de Deus quando Ele falou comigo. O que você espera governar coisas maiores, o reino do céu, se você não governa nem sequer o garfo e a faca que você leva até na sua boca? Isso foi para mim um chacoalhão. E hoje eu tenho vivido dia após dia, né? Todos os dias, esse é o foco. Hoje eu tenho que vencer o leão de hoje. Amanhã Deus pertence. Então eu vou focar no que eu tenho que fazer hoje. Fica aí um conselho para você neste conteúdo que eu preparei aqui para você. E por favor, antes de você sair desse vídeo, já clique aqui em gostei, né, ou em curtir. Deixe um comentário, se inscreva no canal, meu irmão. Você não sabe como isso vai ajudar o canal a crescer e este conteúdo chegar a muito mais pessoas. E por último, envie este vídeo para pelo menos mais umas 10 pessoas. Pessoas que você se importa com elas, pessoas que você se preocupa com elas e que você sabe que ela tem um potencial muito grande, mas que ainda não está vivendo. Essas são chaves, né, para uma vida disciplinada. Deus te abençoe e até no próximo vídeo.